E aí, jovens, será que estamos sempre perdendo tempo com coisas inúteis ou vendo muitos vídeos? Depois de terminar aquelas recomendações estranhas do YouTube, por que não perder alguns minutos no Senhor Curiosity? Aprendendo 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em uns 10 minutos, mas que não são qualquer fato, porque esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e por muito mais, essas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. Nessa vida, sempre temos motivos para ficar felizes. Mas imagine se o seu país fosse o mais feliz do mundo. Aí sim você teria que viver com um sorriso no rosto. E de acordo com o Relatório Mundial da Felicidade de 2019, descobrimos que a Finlândia é o país mais feliz do mundo. 2. Se você já foi ao médico e fez um raio-x, passou pelos famosos raios-x, mas já pensou por que tem esse nome? Wilhelm Röntgen descobriu uma estranha radiação em março de 1895 e, sem saber sua natureza, chamou-a de raios-x, usando a notação matemática para o desconhecido. Que curioso, Sr. Wilhelm. 3. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais sombrios da humanidade, destruindo milhões de pessoas. Mas, embora pareça um capítulo que já passou, nos deparamos com o fato de que Japão e Rússia ainda não assinaram um tratado de paz para pôr fim à Segunda Guerra Mundial, devido ao conflito que tem sobre as Ilhas Kurilas. 4. Não sei exatamente o que acontece com a Alemanha, mas ao que parece, as leis lá são um pouco mais rígidas. Por isso, mais de 60% dos 1000 vídeos mais vistos no YouTube estão bloqueados na Alemanha. E tudo isso é por causa de problemas com a sociedade de direitos autorais nesse país. 5, na minha opinião, é um dos episódios mais interessantes da história humana. É a área da Roma Antiga, com o Coliseu e gladiadores. O que há de curioso nisso, Senhor Curiosity? Parece que naquela época, as mulheres passavam suor ou sangue dos gladiadores em seus corpos, para supostamente melhorar beleza e energia. Universidade de Engenharia e Tecnologia do Peru e Agência de Publicidade Maio Draft. Van viu uma oportunidade nessa fonte invisível e criou um outdoor publicitário. Capta a umidade do ar e a transforma em água potável para moradores próximos. 7. Se você se achava distraído é porque ainda não viu este vídeo. Em 1908, a equipe olímpica do Império Russo chegou aos Jogos Olímpicos de Londres. 12 dias, já que naquela época a Rússia ainda não usava o calendário gregoriano. Esses russos, são realmente malucos. 8. Alguns países estão passando por momentos difíceis, mas outros, como a Suécia, estão bem tranquilos. Até dezembro de 2018, a conta oficial do Twitter da Suécia era gerida semanalmente por um cidadão diferente. Por isso, encontramos todo tipo de resposta. 9. Os tigres são um dos felinos mais bonitos que existem, até que sentem fome e nos observam. O pior de tudo é que a maioria das pessoas tem muito mais medo de qualquer coisa quando é de noite. Já que não temos uma visão tão boa, e que cara você faria se eu te dissesse que os tigres costumam caçar à noite? A visão noturna dessas feras é 6 vezes mais nítida que a das pessoas. 10. Se você gosta do Batman, talvez goste dessa curiosidade. No Texas, Estados Unidos da América, a caverna Bracken abriga a maior colônia de morcegos do mundo, com mais de 20 milhões dessas criaturas. Imagina entrar lá e não encontrar nenhum, mas que medo! Talvez algum curioso já soubesse desse fato, mas você sabia que o ser humano não tem apenas a impressão digital única nos dedos, mas também o aspecto da nossa língua é totalmente único? Sim, o desenho é diferente para cada pessoa. 12. Você provavelmente já viu Titanic, ou sabe que foi um grande navio que afundou ao bater em um iceberg em 1912, entre milhares de passageiros. Só 711 sobreviveram, e por ser um navio tão luxuoso para a época, havia passageiros de todo o mundo. Entre os sobreviventes havia japoneses que, ao voltarem ao país após o desastre, foram chamados de covardes, por não morrerem com os outros passageiros. 13. Quem gosta de história costuma apreciar tudo sobre guerras. E se não gostar de história? Se você gosta de cachorrinhos, essa curiosidade vai te impactar. E é que os nazistas, em sua tentativa de alcançar a máxima tecnologia e avanços, tentaram ensinar diferentes cachorros a falar e a ler. Isso mesmo, não é brincadeira. Eles estiveram na escola para a comunicação entre cães e homens 14 até sua vida. Em fobias e medos estranhos que as pessoas têm, encontramos a anatidaefobia. É o medo estranho de que, em algum lugar, um pato esteja te observando.
Você tem medo de patos? Time Quincy, em Regras e Leis Estranhas do Universo, descobrimos que na Tailândia, policiais que violam a lei, como estacionar em local proibido ou cometer infrações mais graves, devem usar uma pulseira da Hello Kitty no uniforme. 16. Existem comunidades que parecem um pouco mais agressivas do que outras, mas acho que essa já foi um pouco além do limite. Na Bolívia, em 3 de maio, celebra-se por vários dias na província de Chayanta a Festa da Cruz de Macha. Pessoas de cerca de 62 comunidades vão se enfrentar nos punhos, como em uma luta de boxe simples. Tudo para cumprir o ritual chamado Tinku. É um pouco agressivo, Sr. Curiosity. 17. Dados muito aleatórios, porém verdadeiros. Descobrimos que os humanos colocaram um homem na Lua em 1969, mas só em 1970 conseguiram colocar rodinhas na bagagem. Imagino que devem ter sido anos muito dolorosos para os turistas. Não desanime, mas parece assim. A planta Helicodicero, que simplesmente imita o ânus de um animal morto, para atrair moscas que se confundem e auxiliam na polinização das plantas. Que desagradável, Sr. Curiosity. 19. Como sabemos, a Terra possui diferentes fusos horários conforme a localização, para melhor organização. Um detalhe curioso é que na ilha de Samoa há 24 horas a mais que em Samoa Americana. O mais curioso é que estão só a 70 quilômetros de distância. 20. Entre as pessoas, uma das fobias mais comuns é sobre aranhas. Talvez seja porque têm 8 patas, muitos olhos, algumas são venenosas, e nem Peter Parker melhorou sua imagem. Mas o curioso é que a maioria das aranhas pode andar sobre a água e, além disso, respirar debaixo dela. E como se não bastasse, assim como os crocodilos, elas podem sobreviver por muitas horas debaixo d'água, depois de entrarem em um coma autoinduzido. É isso aí, pode ficar chocado mesmo. Vamos lá, 21. O país com a menor taxa de natalidade do mundo é a Coreia do Sul. Por ser uma cultura dedicada ao trabalho, as pessoas têm menos filhos. O problema é que, mesmo com 50 milhões de pessoas nesse ritmo, os sul-coreanos se extinguirão em 2252. O universo civil é impressionante, mas a criatividade das pessoas é ainda maior. E descobrimos que, no imenso sistema solar, o planeta Urano, entre suas 27 luas, tem uma lua chamada Cupido, exatamente, como o deus do amor. 23. Se você assistiu a muitos programas do nosso amigo Bear Grylls, com certeza aprendeu várias técnicas de sobrevivência. Você sabia que, embora muitos achem que buscar comida é o mais importante, na verdade uma pessoa pode ficar até 2 meses sem comer, apenas 11 dias sem dormir e até uma semana, nos casos mais extremos, sem beber água. Por precaução, não façam o teste. Curiosos 24. William Shakespeare foi um dos escritores mais reconhecidos da história. Ele vai contar uma história pra gente ou não? Não é que nosso amigo William teve a curiosa, mas super curiosa coincidência de nascer e morrer no mesmo dia? É, isso mesmo. Eu também fiquei bastante impressionado. Ao que parece, ele nasceu em 23 de abril de 1564 e morreu em 23 de abril de 1616, 24-25. Dados curiosos mostram fatos épicos do esporte. O cartão vermelho mais rápido da história do futebol ocorreu em outubro de 2000, logo após o apito inicial. Para começar a partida, o jogador de futebol Lee Todd disse merda. Foi muito alto, né? Então logo expulsaram ele. Todd. 26. Atualmente, sabemos que o ser humano não precisa se preocupar tanto com outras espécies. Mas há alguns milhares de anos, todas as espécies que andavam pela Terra eram muito mais selvagens, enormes e monstruosas. O pinguim foi um dos animais que mais mudou, pois atualmente o pinguim imperador chega a 1,30 m. O pinguim pré-histórico tinha mais de 2 metros, uma fera. 27. Já falamos que os polvos são mais antigos que os dinossauros e têm 3 corações, mas continuam nos surpreendendo. Este é o polvo mímico, que consegue imitar até 15 espécies marinhas, como cobras do mar, arraias, peixes-leão e águas-vivas. Loucura total de inteligência animal. 28. Felizmente, hoje a humanidade está mais consciente dos problemas ambientais. Enquanto alguns países ignoram o lixo, outros, como a Suécia, são muito comprometidos. Como ficaram sem lixo para tratar, estão importando resíduos de países próximos, como a Noruega. Muito bem, amigos suecos.
29. Um dos fatos mais aleatórios que encontramos sobre a Segunda Guerra Mundial é que, como sabemos, os soldados japoneses eram conhecidos por sua grande lealdade à nação. Por isso, formaram pilotos de avião chamados kamikaze, que literalmente se sacrificavam. Mas a maioria deles morria em vão, já que apenas 1 em cada 9 pilotos conseguia atingir seus objetivos. 30. Se buscarmos os animais mais perigosos do mundo, a Austrália será o principal lar deles? E, por exemplo, se estivermos mergulhando em seus recifes, talvez encontremos o polvo de anéis azuis, que é conhecido por ser terrivelmente mortal para os humanos. Apesar de ser difícil ele nos atacar, pois mede só 15 centímetros e se esconde no fundo dos recifes. Antes de sair, quero cumprimentar os inscritos, especialmente Ângel Romero, que pediu um abraço. Depois, um grande abraço para Juan David Cuervo Soares, que não consegui cumprimentar antes. Outro cumprimento de boas-vindas para a Job Cubana, que é nova no canal. Depois mando um grande abraço para Noé Franco, que está sempre comentando em todos os vídeos. Também vou cumprimentar Ernesto Rodrigues, que é novo no canal. Depois, outro abraço para Mateu Rovaires, que está muito ativo e isso eu adoro. Outro abraço para Demian Calandra, que também é novo no canal. E por fim, abraço para Cristóbal Saldívia e Jalmin Cabrera. E o último abraço vai para Paul Borbor, que estava pedindo um cumprimento faz bastante tempo. Agora sim, deixem suas perguntas curiosas, deixem seu like, comentem realmente tudo, mas tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o canal e o vídeo com seus amigos. Então, cada vez tem mais, Senhor Curiosity. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu sou o Senhor Curiosity.